Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da nossa ponte aérea BH, Capital Federal. Ricardo Corrêa, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Nós que agradecemos, Ricardo, pela sua participação, iniciando aqui o alerta nesta terça-feira. E vamos então à questão da reoneração dos impostos sobre os combustíveis. O que a gente já tem aí de novidade, Ricardo? Ô, Léo, oficialmente não tem nada ainda, mas o que se sabe de bastidores é que de fato vai haver a reoneração, né? Vai voltar uma cobrança de impostos de PIS, COFINS e CID, e que essa mudança deve se dar em 75% em relação ao que era antes na gasolina, ou seja, dos impostos que eram cobrados, voltarão a ser cobrados 75% dos impostos em relação à gasolina e 21% em relação ao etanol. Essa é a expectativa que se tem, né? Ainda vai haver uma coletiva para explicar isso. Essa coletiva estava marcada para 17 horas, depois mudaram para 19, agora voltaram para as 17 horas, então daqui a pouquinho a gente vai ter as informações oficiais a respeito desse aumento de combustíveis, inclusive com o detalhamento, né, dentro da cadeia de combustíveis, como é que vai se dar essa cobrança e tal, porque o governo diz que vai conseguir manter a arrecadação prevista lá inicialmente, que é de 29,9 bilhões, quase 30 bilhões, né? Então é preciso uma explicação, né? Como é que vai conseguir manter a mesma arrecadação, sendo que só vai subir 75% na gasolina e 21% no etanol, né? E como é que isso vai se dar, né? Se vai 75%, depois vai chegar a 100%, ou vai ficar em algum valor anterior para depois chegar a 75%, nada disso ainda foi divulgado. Isso vai ser divulgado numa coletiva com os ministros Fernando Haddad e provavelmente o ministro de Minas e Energia também, Alexandre Silveira. Não se sabe exatamente se o Silveira vai participar, porque quando estava marcado para 19 iria participar. Agora que voltou para as 17, não se sabe exatamente. Mas é esse o cenário, o que significa que na gasolina poderíamos ter um aumento aí de 40 e poucos centavos, talvez, né? Ou no etanol um pouco menos, bem menos do que isso, mas esse é o cenário que está colocado nesse momento. Pois é, Ricardo, muito se fala sobre o custo político dessa medida da reoneração e a gente vê aí a metralhadora forte de alguns próprios aliados de primeira hora do presidente Lula, como por exemplo a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que critica muito essa volta da cobrança de impostos, outros petistas renomados, mas eu acho que o custo político acaba sendo muito pior se for a conta-gotas, igual o governo está prevendo, porque se já tivesse tomado essa decisão lá em 1º de janeiro, talvez já teria encontrado uma outra solução para melhorar o preço dos combustíveis ou outras medidas, né? Mas fica essa questão a conta-gotas e a cada semana se falando sobre isso, sobre aumento de impostos, sobre gasolina mais cara, enfim, sobre esse custo político. É muito pior para o governo ser a conta-gotas e também desgasta o ministro Fernando Haddad, né? O desgaste sem dúvida nenhuma. Agora a estratégia do governo foi tentar, antes de fazer esse anúncio oficial, garantir de alguma maneira que a Petrobras pudesse reduzir os preços, né? Isso não era possível antes, porque ainda havia uma diretoria antiga, né? Não tinha entrado uma diretoria nova e agora passou a ser possível. Embora essa redução que a Petrobras apresentou hoje, né, de 13 centavos, fica bem distante, né, de conseguir recompor tudo, né? 13 centavos, eu estou falando ali de 40 e poucos na gasolina, quer dizer, vai faltar uma parcela de mais da metade ainda, né? Vai subir mais de 20 centavos, talvez perto de 30 centavos, mas aí já é uma pequena compensação. Isso só foi possível porque neste momento a política de preços estava com valor acima do mercado internacional, né? Então, se fosse numa outra circunstância, talvez não conseguisse. Então, imagino que a estratégia do governo foi essa. E porque, de fato, é difícil, né? De um lado, você tinha uma ala política dizendo, olha, isso vai impactar muito a popularidade do governo no primeiro momento, inclusive vai impactar a inflação, isso vai gerar um início de governo muito tumultuado para quem ainda está ajustando a base, se organizando, então, por isso, vamos puxar um pouco mais. A ala política não queria que voltasse nem agora, né? Mas dessa vez, depois de perder lá atrás, dessa vez o Haddad conseguiu uma vitória, ainda que não foi aquela vitória 100%, né, que ele queria, mas de alguma maneira ele conseguiu uma vitória, né, que de certa forma dá um pouco mais de credibilidade para a política fiscal.
ainda que gere, sim, claro, um impacto político, porque, afinal de contas, esse governo prometeu na campanha, né, uma situação diferente. Inclusive, prometeu mudar a política de preços da Petrobras. E talvez aí esteja o grande problema, né? Prometeu uma coisa que ele não sabe se vai conseguir cumprir. Vamos ver se o PPI vai ser modificado, né? Até agora não foi. Tanto é que esse reajuste, essa redução no preço, no caso da Petrobras, se deu dentro da política de preço. Mas o governo vai ter que achar uma outra solução, já que essa questão fiscal ficou claro que ele não podia abrir mão desses 30 bilhões, né? E fazer o governo, pensando em custo político, e fazer o governo sangrar ainda mais por alguns meses, eu acredito que isso seja muito pior, só que ainda não sei se porque não fica claro isso tanto para o presidente, né, em resolver logo essa questão e também já começar a trabalhar ainda mais a reforma previdenciária, porque se enfraquecer Fernando Haddad agora, na hora que os projetos de reforma tributária estiverem em discussão no Congresso para valer, aí que ele não vai ter força nenhuma mesmo, né? Não, e ainda tem uma outra questão, né, Léo? Porque a MP, se ela simplesmente deixasse de valer e aí fosse reonerada em 100%, como estava antes, estava encerrado o assunto, né? Porque a MP deixou de valer, acabou, não tem discussão mais do ponto de vista legislativo. Agora, como haverá necessidade de uma nova MP, né? Porque se você não vai reonerar igual era antes, você vai ter que pelo menos ter uma MP reduzindo o valor, né? Dizendo que, olha, em vez de 100% vai ser 75%, né? E isso vai gerar uma discussão no Congresso mais adiante, né? Porque essa MP vai ter que ser votada lá no Congresso. Então, sim, de certa forma, quando você toma essa decisão de que não vou manter igual era antes, vou fazer uma pequena mudança, você também prolonga essa discussão lá para dentro do Congresso Nacional, né? Mas no momento em que estamos discutindo reforma tributária, hoje começa, né, o grupo de trabalho de reforma tributária, então pode ser que essa discussão se dê ali junto, de alguma maneira, com a reforma tributária e que a partir dali se ache uma outra solução, né? E olha, não fica nisso, porque o ministro da Fazenda se encontraria hoje com o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também para discutir ICMS dos combustíveis, né? Porque tem discussões que estão lá dentro do Supremo a respeito disso. E daqui a pouquinho nós vamos estar conversando aqui também com os nossos editores de economia, porque os postos de combustíveis, desde semana passada, ainda não temos nenhuma decisão do governo federal, mas os postos de combustíveis, desde a semana passada, já aumentando os preços, né? Aí em Brasília, né, Ricardo? Se eu não me engano, foi quarta ou quinta-feira, a gente já tinha uma gasolina muito mais cara. Em Belo Horizonte, esse aumento começou na sexta-feira, no posto que geralmente eu utilizo ali na região da Pampulha, aumentou 20 centavos na sexta-feira o valor da gasolina e hoje já aumentou mais 10 centavos, ou seja, em meio à discussão, 30 centavos, sendo que o combustível ainda não está mais caro para os postos, né? Então os empresários aproveitando também para ganhar lucro. Eu olhei, foi até antes de entrar, eu olhei aqui um posto de gasolina que fica aqui, que está para vir da janela, e não mudou da semana passada para agora. Já tinha havido uma mudança na semana passada, né? Mas desde sexta-feira para agora o preço ainda está o mesmo. O argumento que eles sempre usam é de que a margem é pequena, então que se ele não vender mais caro este combustível que já está no tanque, ele não consegue comprar o próximo, né? Então esse é o argumento deles, que eles sempre utilizam para tentar justificar o fato de que eles aumentam antes quando tem um aumento e não reduzem antes quando tem uma redução, né? Justamente. Mudando agora de assunto, falando sobre os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília, a gente vinha aí muitas pessoas, né, muitos parlamentares aliados da direita criticando a prisão daquelas pessoas que ainda estão detidas no Distrito Federal. Também tivemos a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que essas pessoas são chefes de família e que não deveriam estar presas. Hoje a gente tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes mandando soltar algumas pessoas. Será que tem a ver com essas manifestações públicas, Ricardo, ou isso já estava previsto? Não, é difícil saber se já estava previsto. Eu acho que, estamos falando de, nesses casos específicos, 137 pessoas que cometeram crimes menos graves e que não oferecem risco, né? Então, assim, na verdade, me parece até que demorou um pouquinho a tomar essa decisão no caso dessas pessoas específicas. Eu imagino que se fosse simplesmente por conta de pressão, talvez tivessem soltado mais gente, né? Tem mais de 800 presos ainda, mas esse 137, de fato, é caso em que as pessoas podem responder em liberdade sem nenhum problema,
considerando que, claro, elas continuarão sendo investigadas, vão ser processadas, algumas delas podem vir a ser condenadas, mas não havia razão para ficarem detidas, né? Havia discussões, inclusive, sobre as condições carcerárias, porque é muita gente, né, no presídio e tal, mas essas pessoas saem e não saem livres, completamente livres, né? Além de, como eu disse, elas continuarem sendo investigadas, elas estão com tornozeleira eletrônica para que não deixem o país, com o passaporte cancelado, não podem usar redes sociais, não podem se comunicar entre eles, não podem ter porte de arma, né? Tem que se apresentar semanalmente à justiça, ou seja, são medidas rígidas para que mantenham essas pessoas sob contato e evite qualquer tipo de fuga ou coisa desse tipo. Acho bastante razoável, né? Nós não estamos falando de gente, pelo menos nesse caso, dessas que cometeram crimes mais leves, muitas vezes a pessoa estava lá no acampamento, mas não necessariamente nem participou, né, das invasões, que são pessoas que ofereçam risco, né? Então, é bastante razoável imaginar que essas pessoas possam responder em liberdade, porque pode ser, inclusive, que algumas delas sejam inocentadas, né? E as que forem condenadas depois vão ter que arcar com algum tipo de punição. Mas pode ser que algumas delas, inclusive, sejam inocentadas. Há casos de pessoas que participaram porque foram convidadas a participar dos atos em Brasília sem saber do que se tratavam, ou gente que alega que quando estava lá protestando, quando teve a confusão, entrou nos prédios para se proteger, porque assim algumas pessoas recomendaram e a pessoa foi pega lá dentro, mas não necessariamente participou de vandalismo ou algo do tipo. Então, casos precisam ser analisados e nestes casos dos crimes mais leves, me parece razoável imaginar que essas pessoas possam responder em liberdade, né? Verdade. Ricardo, só para a gente terminar fazendo aqui uma especulação, eu confesso para você que eu até esperava mais ações da Operação Lesa Pátria, né, que é uma operação da Polícia Federal e permanente, mas será que ainda tem muita mais gente para ser presa ainda? Porque essa semana meio que arrefeceu, né? A gente não teve nenhuma prisão, por exemplo, sexta-feira. Geralmente a operação ocorre às sextas, né? Não, semana passada não teve, né? Mas também foi uma semana atípica, né? Carnaval e tal, aqui em Brasília também foi pouco movimentada. A PF está tendo outras operações aí, tem a operação do garimpo. Hoje teve duas operações, né? Uma do garimpo e outra da ANM, mas o dia predileto da PF para fazer a Lesa Pátria é a sexta-feira. Então vamos ver na próxima sexta-feira, né? Se para por aí ou se continua. Eles disseram que era uma operação permanente. Sendo uma operação permanente, a gente pode esperar que novas fases sejam realizadas, né? Sobretudo a partir dos depoimentos, das coisas que são colhidas ao longo das outras operações. Tá certo. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito obrigado, Ricardo. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço, Léo. Até amanhã.